Gorin e o Bartolomeu, no Introdução à Cosmovisão Cristã, eles afirmam que a reforma protestante contribuiu para acelerar o processo de secularização. E aí ele fala, né? Porém, se a teologia dos reformadores afirmava o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida, como que o protestantismo de fato contribuiu para esse crescimento da secularização? Importante essa pergunta, hein? Então, gente, essa é uma área de discussão ampla, né? Porque nós temos distintas formas de interpretar o processo de secularização do Ocidente. Eu concordo, tá, gente? Inicialmente eu tinha mais resistência, mas eu concordo que o protestantismo contribuiu para a secularização do Ocidente. Mas veja bem, dizer que eu concordo com isso não quer dizer que eles fizeram algo errado, que não deveria ter sido feito. Por quê, gente? Porque, geralmente, a discussão sobre o processo de secularização é o seguinte. Ah, não, havia uma cristandade, né, onde todos eram cristãos, né, o Charles Taylor tem um livro fantástico sobre esse processo aí, que é Uma Era Secular, ou seja, era quase impensável, em meados aí do século, talvez, 17 para 18, alguém dizer que não cria em Deus no contexto ocidental, né, do Atlântico Norte, que ele fala. E hoje é o contrário, né? Uma pessoa dizer que crê em Deus no contexto do Atlântico Norte hoje não é mais majoritário, é uma posição hoje altamente contestável. Então, gente, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, a gente critica a secularização, mas o que promoveu a possibilidade da secularização? Ora, gente, a Reforma Protestante foi um dos atores nesse propósito. Ora, gente, foi a defesa, por exemplo, de um princípio fundamental como de liberdade de crença, né? Como de livre exame das escrituras. Então, a gente condenar a secularização, a gente tem que lembrar o que existia antes. E, claramente, gente, a cristandade ocidental, ela passou aí, períodos antes da Reforma Protestante, ela já estava pressionada por várias frentes, né? Você já tinha o Renascimento no Sul, você já tinha a formação da imprensa com Gutenberg, né, que Lutero se utilizou muito dela. Então, eu diria o seguinte, a Reforma Protestante contribuiu para a secularização mais por consequências não planejadas do que algo que fluiu da própria teologia dos protestantes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você teve aí, naquele contexto, gente, por causa da defesa de um princípio básico, por exemplo, de você pode examinar livremente as escrituras e você pode questionar a interpretação oficial que está sendo dada das escrituras, que era a instituição do papado à época, o que isso conduziu, gente? Olha, conduziu a uma ruptura, né, uma desagregação do território europeu por causa de religiões. E algo interessante, então, gente. Nos contextos protestantes, posteriores à Reforma, os protestantes não eram secularizados, tá? O que aconteceu, via de regra, foi que isso abriu o espaço, tá, para as discussões de que teorias mais seculares sobre a realidade também tivessem a sua legítima presença no espaço público. Ora, gente, o que contribuiu mais para a secularização do que as guerras religiosas? Ou seja, as guerras entre territórios protestantes e católicos é que levaram, gente, às discussões como o Tratado de Westfália, né, o surgimento dos Estados-nações modernos e, crescentemente, a ideologia liberal, né? Ou seja, de que as crenças individuais deveriam ser protegidas. Então, gente, eu falei muita coisa aqui, mas eu quero resumir no seguinte ponto. Grande parte da secularização foi por um processo de consequência não intencional da Reforma Protestante. Tá? Então, não é que Calvino e Lutero criam que era necessário um futuro secularizado. Então, gente, tendo dito isso, a gente tem que reconhecer o quê? Que a possibilidade da existência do secularismo era necessária. Tá? Ou seja, a opção à presença de um contexto secular era um contexto, gente, de total controle das consciências humanas. E eu nunca acreditei que isso é fé cristã genuína. Então, gente, a Igreja Católica conseguiu, durante muitos séculos, manter certa unidade da cristandade por meio do processo da Inquisição. A gente sabe isso pela história. Então, ele foi muito menos horrível do que se fala popularmente, né? Mas não deixou de ser horrível, gente. Então, imagine, né? História do Brasil. Nós temos casos aqui na história do Brasil de que, por exemplo, no processo de evangelização de índios, algumas tribos assimilavam elementos cristãos e começavam a acrescentar elementos sincréticos das suas religiões e formavam seitas.
Gente, e a Inquisição baixava aqui. Então, assim, os índios brasileiros experimentaram um pouquinho disso, né? Então, tem um livro, gente, que se chama Santidade, tá? Do Valfenda, se eu não me engano, que é uma seita indígena que surgiu perto de Salvador por volta do século XVI para o XVII. E foi a primeira visita, gente, do Santo Ofício aqui. Ou seja, os índios foram lá responder a Inquisição vinda lá da Europa. Tá, então o Brasil, até a proclamação da República, não tinha secularismo. Ora, gente, mas qual o preço disso? Era o preço de pouca liberdade de consciência. Então, eu estou colocando essas várias coisas aqui, por quê? Porque quem critica a secularização em si costuma não pensar naquilo que existia antes, tá? Que era um processo extremamente questionável de manutenção da unidade cristã. Então, eu creio que não foi a teologia dos protestantes que geraram a secularização, mas o impulso deles de questionar a versão oficial católica romana abriu a possibilidade para a secularização. Então, quanto a isso, a gente, digamos assim, tá, era melhor não ter tido a reforma? Eu não creio. Eu creio que é melhor um contexto onde a secularização é possível, mas você tem minimamente liberdade de crença e a possibilidade de questionar a interpretação oficial, do que manter um contexto não secularizado, mas que mantinha tudo por esse tipo de prisão da consciência humana, que eu não creio que é um princípio cristão desde a sua origem.